Meus irmãos, nós vamos dar sequência à nossa exposição. Hoje um mandamento extremamente importante como os demais. Todos os mandamentos são importantes. Vamos abrir no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 20, verso 13 apenas. Como disse, 10 palavras, bem direto. Não matarás. O que nós vimos até aqui, até o presente momento, na exposição dos 10 mandamentos para os nossos dias? Se nós fôssemos resumir, em suma, o aprendizado é que nós somos completamente incapazes e absolutamente inadequados em relação à lei do nosso Deus. Então, há um desespero em nossos corações por nossa inadequação à santa lei do Senhor. A primeira exposição, nós vimos que todos nós, em alguma medida, em algum momento, somos idólatras. Somos idólatras. Por alguma coisa desta vida. Em alguma situação. Quando você é mesquinho, você é idólatra. Quando você vê muito o seu direito, você é idólatra. Então, a idolatria está muito além de se curvar diante de esculturas e imagens. Na segunda lição, percebemos que todos nós somos incapazes de adorar de forma correta. Quantas vezes você não participou de um culto e disse, que pregação horrível. Que culto que não acaba. Que música feia. Como se o culto fosse para você. O culto é para Deus. Então nós percebemos que todos nós, em algum momento, em alguma medida, fomos incapazes de adorar de forma correta. Vivemos, muitas vezes, desrespeitando a adoração que deveríamos prestar ao Senhor. Quando a adoração está em curso, e você se rende ao cochilo, e você se rende ao telefone, e você se rende à desatenção, é um desrespeito ao Deus que você está adorando. Todos nós já sucumbimos em algum momento nisso. A terceira exposição, percebemos que todos nós nos descuidamos com o nome do Senhor, com o nome do nosso Deus. Na quarta, todos nós desrespeitamos o ciclo de trabalho e descanso estabelecido pelo Senhor. Excesso de trabalho, ou excesso de descanso, de preguiça, de ociosidade. Então, deve haver um equilíbrio na vida. Na quinta e última exposição, todos nós, em algum momento, em algum grau, desonramos as autoridades estabelecidas pelo Senhor. Qual filho nunca deu uma má resposta para os seus pais? Ou desrespeitou uma autoridade em alguma medida? Quando você amaldiçoa o parlamento brasileiro, como havia um irmão na outra igreja que pastoreei, a esposa estava muito incomodada, eu imagino que agora ela deve estar mais incomodada ainda. Ele xingava os políticos. Ele recebia aquelas notícias de corrupção e xingava, acabava com o parlamento. Xingava, literalmente, palavras de baixo calão. E um dia ela reclamou para mim, pastor, o senhor tem que fazer alguma coisa. Eu falei para ela, vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada, eu posso conversar com ele, orientá-lo, mas pouco eu posso fazer. Em alguma medida desrespeitamos as autoridades estabelecidas pelo Senhor. E talvez esse mandamento, numa primeira olhadela, nós digamos assim, esse mandamento eu cumpro. Eu nunca matei uma pessoa, por nenhum motivo. Talvez haja pessoas aqui que nunca mataram uma mosca. Não por não ter conseguido, mas por não ter coragem mesmo de matar uma mosca. E você olha para esse mandamento, não, esse daqui está mais tranquilo. Se você conversar na sociedade de maneira geral, quase ninguém vai discutir a legitimidade e a necessidade desse mandamento. Por que não é correto matar? Biblicamente, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Só por isso. Só porque o meu semelhante é imagem e semelhança do Senhor.
Por isso, independente da sua etnia, das suas preferências políticas, da sua posição social, da sua idade ou enfermidade, de serem ou não incômodas para as outras pessoas, cada vida humana tem o seu valor e a sua dignidade diante de Deus. Toda vida humana importa. Então, eu quero discorrer com os irmãos aqui 3 aspectos em torno desse mandamento. Primeiro, o que este mandamento proíbe? Isso deve ficar claro. O 6º mandamento proíbe, assim, de uma forma muito direta, o assassinato de inocentes. Inocentes no sentido de que não cometeram algum crime. O Antigo Testamento não proíbe a autodefesa, a Bíblia não proíbe a autodefesa, como está registrado em Êxodo 22, 2 a 3. E a defesa pessoal é, se precisar, matar para preservar vidas. Isso é defesa pessoal. A Bíblia não proíbe isso. A Bíblia não proíbe a defesa pessoal. Em nenhum momento. Nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Não defender a vida de inocentes é violar o 6º mandamento. Mas somente em último caso. Quando nós lemos o texto de Êxodo 22, 2 a 3, que vai traçar essa questão da defesa pessoal, ele diz o seguinte, que se o observador puder ver o que está acontecendo e puder discernir, porque ele disse que se matar de madrugada não é um problema, mas se matar já amanhecendo o dia pode se tornar um problema. O que a Bíblia quer dizer com isso? Porque com a luz do dia você consegue analisar as diversas possibilidades de saída, preservando a vida do transgressor. Você consegue ver, você tem uma visão melhor. Ou seja, é no sentido de que você está conseguindo ter um discernimento maior da situação. De madrugada, não. Hoje nós temos luzes, dependendo da casa que o bandido entra, as luzes se acendem, o bandido corre. Um alarme soa, dificilmente um bandido vai ficar numa casa que o alarme está praticamente estourando o ouvido. Mas se ainda assim esse transgressor entrar na sua casa, você sendo um crente, sua família está lá, sua esposa está lá, seus filhos estão lá, seus pais estão lá, você colocou o alarme, você colocou a luz, você colocou todos os recursos e o transgressor insiste em entrar e você vier a matá-lo, você não cometeu um pecado e não infringiu o 6º mandamento. É defesa da vida. É na defesa da vida. Veja que no Antigo Testamento há esse cuidado de observar a luz do dia, ou seja, talvez haja uma possibilidade menos dramática, com desfecho menos trágico. E se o observador pudesse ver o que estava acontecendo e fosse capaz de discernir que não era necessário matar, a culpa recairia sobre ele caso matasse. Se o observador pudesse perceber que era capaz de se livrar daquela situação sem matar ninguém, e ele ainda se matasse, ele iria responder diante de Deus por isso. E aí muitos diriam, pastor, mas isso não é cristão. Nós temos que preservar a vida. E quando Jesus disse sobre o tapa na cara, se você leva na direita, você tem que oferecer à esquerda. Aquilo dali não é um tipo de situação em que nós não devemos reagir a um transgressor? Não está nesse contexto o texto. Não está num contexto de assalto. Não está num contexto de uma violência. No Antigo Oriente, o tapa na cara era um sinal de insulto e não de ameaça. Insulto. Até hoje, até na cultura brasileira, eu não sei em qual região do Brasil, o tapa na cara é o fim. É um insulto à pessoa. E ali o contexto, se os irmãos observarem, é um insulto por causa do Evangelho. Por causa da pregação do Evangelho. Nós seremos insultados. E é nesse sentido que é o dar a outra face. Não é no sentido de defesa pessoal.
Os melhores comentaristas vão versar sobre isso e eles concluem que não é no sentido de que o cristão tem que estar disposto a sofrer todo tipo de violência sem reagir. Não, de forma alguma. Então é legítimo você ser um policial, é legítimo você ser das Forças Armadas, é legítimo o cristão participar de guerras justas, é legítimo. Inclusive na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus mandava o seu povo sair à peleja. E eles matavam a mando de Deus. É o mesmo Deus, ele não mudou. Eram guerras justas, eram guerras necessárias. Então, irmãos, o mandamento não está falando contra isso. O mandamento está falando do derramamento de sangue de inocentes. Jesus não está impedindo o seu povo de se defender ou defender a vida. De jeito nenhum. Jesus nunca impediu isso. O caso da mulher adúltera, você quer outro caso melhor que aquele? Eles queriam entregá-la para que ela morresse? Ela não era inocente. Ela não era inocente. Jesus não a condenou. Jesus não a entregou aos verdugos. Mas quando se fala do tapa na face, a lição que se tira ali é que nós devemos estar dispostos a sermos insultados por causa do nome do Senhor. Sofrer um insulto por causa do nome do Senhor. Em Gênesis 9, percebe-se que a pena capital não é considerada uma violação do sexto mandamento. Por isso seria bom essas exposições, na verdade, serem estudos bíblicos para que a igreja pudesse perguntar. Porque é chocante. Vai de encontro, muitas vezes, ao que se prega no evangelicalismo brasileiro. A pena capital era praticada pela lei de Deus. Aquele que matasse alguém deveria ser morto. Era olho por olho e dente por dente. Era na mesma proporção, era justiça, na mesma medida. O que eu questiono muito a justiça brasileira. Se eu saio à rua e um contraventor rouba o meu telefone, e ele é preso, é reconhecido, ele é filmado, a justiça não faz ele pagar o meu telefone. Ele fica preso, mas eu fico no prejuízo. Isso não é justo. Isso é sem medida. Na lei de Deus não era assim, não. Era olho por olho e dente por dente. Se o sujeito roubasse o meu telefone e ele fosse pego, e ele tivesse vendido meu telefone, destruído meu telefone, ele teria que pagar o meu telefone. Olho por olho e dente por dente. E assim era em relação à vida. A pena capital, ou a pena de morte, era considerada uma defesa da imagem e semelhança de Deus. Está fundamentada também em Êxodo 21, no olho por olho e dente por dente. Não era uma punição injusta, não era uma punição cruel, era uma lei que tinha o seu lado humano. A punição deveria se ajustar e não exceder ao crime praticado. Vida pela vida, nem mais, nem menos. Quando pensamos nesse mandamento, pensamos na guerra. E aí, muitas vezes, alguns jovens que iam servir as Forças Armadas diziam, jovens cristãos, se eu for à guerra, eu vou chegar lá, abrir os braços, ser fuzilado, que eu não vou matar ninguém. Não mesmo. Não viola o sexto mandamento se a guerra for justa. Há guerras justas. Se for para parar uma nação que está oprimindo outra nação, a guerra é justa e muitas vezes necessária. No chamado mundo evoluído, numa sociedade chamada evoluída, nós temos muitas guerras e ainda vamos ter muitas guerras. Pessoas irão morrer. A paz é o alvo, mas em alguns momentos a guerra se faz necessária para se alcançar a paz. Em diversos momentos, Deus enviou o seu povo à peleja, e não apenas isso, Deus lutou em favor do seu povo. Em Romanos 13, nos é posto que o Estado é designado como agente da ira de Deus para proteger o inocente, se possível usar a espada.
Se possível, usar a espada. Algo que está sendo questionado pela mídia, pelos especialistas, que não são especialistas de nada, é por que a polícia está tão violenta, usando tanto as armas. Deus deu o poder da espada à polícia. Se a polícia está usando a espada, é porque é necessário. Ou as armas é porque é necessário. Porque se a pessoa andasse conforme as leis, eu nunca vi uma pessoa que ande conforme as leis sofrer com a espada do Estado. Se está sofrendo com a espada do Estado, é porque está fazendo o que é errado e tem que ser refreado. Ai de nós, se não fosse o Estado com a espada. Ai de nós. Os irmãos lembram, quando houve uma ameaça de greve, que a polícia militar não pode fazer greve. Mas houve uma paralisação, especialmente no Nordeste, Recife, Fortaleza, a polícia deu uma parada lá. Os irmãos lembram o que aconteceu com a sociedade naqueles dias? O tanto de crime que aumentou, como que a violência avançou de forma avassaladora. Quando o contraventor, o bandido, sabe que não tem polícia, ele vai ficar à vontade para fazer o que bem entender. Então, a espada é necessária. A Bíblia defende que a espada deve ser usada para proteger o inocente. O 6º mandamento proibiu o homicídio premeditado. O que proíbe o 6º mandamento? Homicídio premeditado com intenção de matar. O homicídio não premeditado, ou o homicídio irresponsável, como dirigir bêbado ao volante. Isso daí é quebra do 6º mandamento. O espírito deste mandamento é a proteção da integridade e vida das pessoas. Precisamos cuidar dos nossos semelhantes. Esse é o espírito do mandamento. O 6º mandamento vai além de proibir assassinatos premeditados e a sangue frio. O segundo aspecto que eu quero tratar desse mandamento é como Jesus aplica esse mandamento, especialmente no Sermão da Montanha. Ele elucida a essência do 6º mandamento. Ele não proíbe apenas os assassinatos, mas todo tipo de violência emocional e intencional do coração em relação ao nosso próximo. Dificilmente um de nós tenha literalmente matado alguém, mas enfrentaremos a ira de Deus se a nossa vida tenha sido marcada por ira, por amargura, por insultos, por injúria e por raiva. Muitas vezes gratuitas. Não se pode tirar a vida de outro para se apropriar dos seus bens, para ocultar algo reprovável que você fez. A pessoa te flagrou, então você vai matar essa pessoa para ela não contar para ninguém. Tem gente que faz isso. Não se pode matar outra pessoa porque ela lhe traiu. Porque é feio. Porque é bonito. Por sua orientação política. Por sua orientação sexual. Não se pode matar as pessoas por causa disso. E outras coisas. E nós sabemos que isso é errado, irmãos. Mas isso acontece todos os dias, isso acontece o tempo todo. São incontáveis as formas e as razões pelas quais a humanidade tem quebrado o 6º mandamento. O 6º mandamento não proíbe apenas o assassinato concreto, mas o assassinato cometido no coração. No coração, quando eu mato as pessoas no meu coração. Quando eu não perdoo. Eu estou quebrando o 6º mandamento. Estou quebrando. Ele ordena que se busque a reconciliação. E neste mesmo sermão, o Senhor Jesus nos ordena a amar os nossos inimigos. Que coisa absurda. Menos o diabo. O diabo não. A Bíblia nos ordena a orar por aqueles que nos perseguem. Por isso que Êxodo, quando fala da defesa pessoal, Êxodo tem esse cuidado de que se você tem condições de não matar o bandido, se você conseguir imobilizar o bandido, ok, imobiliza. Ele vai viver. Agora, se não tem saída, aí é outra história.
A Bíblia afirma que se amamos apenas pessoas que temos afinidade ou que gostam de nós, que diferença isso faz? E aqueles que nos perseguem, os que nos maltratam, aqueles que não nos compreendem? Em Mateus 5,26, o fecho do trecho desse sermão que fala sobre o homicídio, Jesus encerra com a declaração que nos deixa no mínimo encafifados. Verso 26 do capítulo 5, em outras palavras, ele diz assim: não ficará livre até pagar o último centavo. Você diz, o que isso tem a ver? Ou seja, caso insista no caminho de ira, haverá mais ira para você. O mandamento que a maioria de nós diria prontamente que o cumpre, Jesus o transtorna, o transforma em algo aterrador. Qual de nós nunca sentiu ira de alguém? Ou quantos de nós não sentimos ira em relação a alguém essa semana? Despejamos ira quando somos rudes, seja com os nossos familiares, quando julgamos no íntimo silenciosamente as pessoas. E a ira vem, e a ira é algo seríssimo. Jesus cumpriu todos os mandamentos. Jamais cometeu um assassinato em qualquer grau de intensidade em seu coração. E Jesus foi morto por assassinos irados como nós. Terceira aplicação que eu quero abordar aqui é como que esse sermão, aliás, como que esse mandamento pode ser vivido em nossos dias. Eu já falei um pouco acerca da interpretação e como que ele se aplica à igreja do século 21. Há diversas maneiras. Além do homicídio propriamente dito, há outras facetas controversas de violação deste mandamento que precisamos levar em consideração. A primeira delas é o suicídio. Nós sabemos que o suicídio é uma tragédia terrível para todas as famílias que já passaram ou estão passando por isso. Para os amigos, para aqueles que são afetados. Suicídio é pecado, mas não é um pecado capital. Como algumas pessoas imaginam, a pessoa suicidou, vai direto para o inferno, por que cometeu o suicídio? Não, é um pecado. Mas não é um pecado que já vai conduzir a pessoa ao inferno. Não é um pecado imperdoável. Nós temos que considerar que há casos de suicídio que são decorrentes de patologias emocionais e mentais. A pessoa não tem a capacidade de tomar decisões de forma consciente e clara. Não consegue ter esse discernimento. A pessoa morre, ela comete o suicídio, mas não de forma consciente. Ela está ali tomada de uma patologia emocional ou mental. E não é um pecado imperdoável. A Bíblia não diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Ela não fala diretamente assim. E em meio ao seu sofrimento, o próprio Jó pediu para Deus tirar-lhe a vida. Estava sofrendo tanto que ele disse, Senhor, me tira a vida. E obviamente que Deus não olha favoravelmente para estes pedidos autodestrutivos. Para muitos, o suicídio pode ser a única saída, o único caminho de saída. Deus jamais vai nos conduzir a uma solução que viole os seus mandamentos. O suicídio nunca é a última saída. Nunca é. Deus nunca vai nos conduzir a uma situação assim. Deus vai trabalhar no coração de seus filhos e levá-los a pensamentos melhores, sensatos, justos e corretos. É preciso que nós entendamos, irmãos, em relação a essa matéria, que a vida é muito preciosa. A nossa vida é preciosa. Aqueles que têm uma ideação suicida devem chegar à conclusão que precisam cuidar da própria vida em favor dos outros. O suicida é um egoísta, é um narcisista, se ama demais. A pessoa comete suicídio, ela não percebe que tem esposa, que tem esposo, que tem filhos, que tem pessoas que a amam, que tem pessoas que vão ficar destruídas se ela cometer um desatino desse. Então é preciso aterrissar.
Cuidar da própria vida em favor dos que nos amam. Há pessoas que precisam de nós. Deus não precisa de nós, mas há pessoas que precisam de nós. Há pessoas que precisam da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa contribuição. Essas pessoas precisam de nós. O suicida só vê aquela saída, porque o coração está tomado de egoísmo. Ele não consegue ver as outras situações. Então, é uma matéria delicada de se mexer. Mas Deus proíbe, nesse mandamento está embutido sim, a questão do suicídio. O aborto é um tema também muito debatido na igreja, e nós entendemos que a vida inicia-se na concepção. E essa temática do aborto tem sido amplamente debatida. E na nossa sociedade, aqui na América do Sul, já há países que estão aderindo ao aborto de forma legal. E o aborto é um assassinato de inocente. De inocente. Não deu nem a oportunidade de vir ao mundo, de viver. Aborto é crime. É violação do 6º mandamento do Senhor. É pecado. E foi justamente, irmãos, com a cosmovisão judaico-cristã que as crianças receberam a devida valorização e proteção. É por causa da Bíblia que as crianças recebem a valorização. Porque as crianças e as mulheres não eram valorizadas no mundo antigo. Então, se uma criança não era valorizada, quanto mais uma que estava no ventre. Quando você vai ler na lei estabelecida por Deus, nos é dito que se uma gestante estiver passando e os homens estiverem praticando algum tipo de esporte, e de repente acontecer um acidente e um trombar na barriga da gestante, se houver um parto prematuro, aí vai analisar. Se a criança teve alguma sequela, aquele que cometeu aquele desatino em relação àquela gestante, aquela criança, vai ter que pagar tudo. Tudo. Se a criança morrer, ele deve morrer. É assim que a Bíblia trata o aborto. Se a criança morrer, ele deve morrer. Aborto é contravenção ao 6º mandamento. É quebra do 6º mandamento. Não tem meio termo aí, irmãos. Não tem negociação aí. Não existe negociação em relação a essa matéria. E por fim, a eutanásia, que é o suicídio ou a morte assistida. Há países que as pessoas que estão num tratamento de saúde e não têm perspectivas, elas recebem um coquetel de remédios para tomar pelos próprios médicos, tomam e morrem. A Bíblia não aprova esse tipo de coisa. Não aprova. Então, meus irmãos, cada vida é preciosa e importante para Deus. A nossa luta pela vida deve ir além de não matar, muito além. Que Deus nos ajude a promovermos a vida neste mundo caído. É um mundo caído, é um mundo que cheira a morte. O mundo que nós vivemos cheira a morte. Nós temos vida e vida abundante em nossos corações. Nós devemos comunicar essa vida, nós devemos comunicar esses valores. Que Deus nos ajude a amarmos biblicamente as vidas e a protegê-las para a glória dele mesmo. Que Deus nos ajude a olharmos para esse mandamento além do que está estampado, além da negativa. A missão da igreja é proteger a vida. A missão da igreja é falar sobre vida. A missão da igreja é levar vida a esse mundo de morte. Então que Deus possa aplicar essas palavras aos nossos corações.